E aí, galera, eu sou a Laura E eu sou o Gabriel. e tá no ar mais um episódio de Pode Trabalhar! Vamos! No episódio de hoje, nós vamos falar sobre os desafios e os limites do trabalho remoto, né? O mais conhecido como o home office. Afinal, quando o trabalho invade a nossa casa, até onde vai o nosso dever e onde começa o nosso direito à desconexão? É isso aí, galera. Hoje nós vamos conversar com nossos colegas de classe, alunos do 7º período de Direito da Univale, para trazer mais clareza sobre esse tema. Sejam muito bem-vindos ao nosso podcast. A gente está aqui para conversar, bater um papo sobre esse tema que ele é tão atual, então fiquem à vontade, pode se apresentar aí para o pessoal de casa. Olá galera, meu nome é Alexandre e é uma satisfação enorme estar aqui para essa conversa sobre um tema tão importante que é o direito do trabalho. Ei pessoal, boa noite, eu sou a Emanuele e estou muito feliz de estar aqui com os meus colegas para debater um assunto tão pertinente e tão atual. Boa noite, pessoal. É um prazer estar aqui nesta noite. Espero que seja uma noite agradável, repleta de conhecimento, tanto para nós quanto para vocês que estão aí em casa assistindo. Bom, gente, para começar, né, para contextualizar um pouco sobre o assunto, o Gabriel ele vai trazer um breve histórico sobre o home office, né, que nessa era digital é um modelo de trabalho muito comum. Ele vai falar um pouquinho para a gente sobre quando surgiu, né, e alguns de seus avanços. Fala aí, Gabriel. Então, pessoal, o home office ele não é exatamente uma novidade, mas foi durante a pandemia da Covid-19 que ela se tornou a rotina de milhares de brasileiros. Com o avanço tecnológico e o distanciamento social, as empresas viram no home office a única alternativa viável para continuar seus negócios. Alexandre, conta um pouquinho para a gente sobre a questão da regulamentação, né, desse modelo de trabalho. Como é que ela se deu? A modalidade home office, ela ganhou força e com isso veio a necessidade de regulamentação. Em 2017, a reforma trabalhista incluiu o teletrabalho na CLT e, posteriormente, a medida provisória 1108 trouxe algumas regras específicas, como a jornada de trabalho e também a ajuda de custo na infraestrutura. Mais do que uma mudança técnica, nós estamos diante também de uma transformação cultural, né? Porque nós estamos diante de conversas pelo WhatsApp, ligações de vídeo e, principalmente, a linha que existe entre a relação e o tempo de trabalho e o tempo pessoal, que está cada vez mais deturpado. É isso mesmo, mano. E com toda essa evolução, essa tecnologia aproximando o trabalho de casa, surgiu uma grande questão no mundo jurídico, que é o direito à desconexão. Você aí de casa já sentiu que o expediente acabou, mas o trabalho não? Seja um e-mail fora de hora, uma mensagem no WhatsApp do seu chefe, ou até mesmo aquela reunião marcada para rapidinho, mas às 19 horas da noite? Pois é, isso não é só um incômodo, isso também pode ser uma violação dos seus direitos, né não, gente? É isso aí mesmo, Laurinha. E para trazer mais clareza sobre esse assunto, Marcos, você poderia nos falar um pouco de onde surgiu esse direito, qual é o conceito dele? Claro, Gabriel. O direito à desconexão, ele surgiu na Europa com a cultura da hiperconectividade. Um fenômeno onde as pessoas elas passavam muito tempo conectadas, ficaram reféns das tecnologias. E isso acabava afetando o trabalhador, porque mesmo no seu horário de intervalo, mesmo no seu horário de descanso, eles acabavam respondendo o patrão, acabavam enviando um e-mail, atendendo um telefonema. A França ela foi a pioneira em relação ao direito da desconexão. Em 2017, a França aprovou uma lei que garantia aos trabalhadores o direito de não responder esses e-mails, de não atender esses telefonemas. A lógica por trás dessa aprovação é clara. O ser humano, ele não é uma máquina. Ele precisa de um momento de descanso, um momento de relaxamento. Você falou, né, que esse direito surgiu na Europa, especialmente na França. Eu queria saber, na situação do Brasil, como é que é? Tem uma lei específica sobre esse direito? No Brasil, ainda não existe uma lei específica que trata diretamente do direito à desconexão. Porém, a Constituição Federal, ela traz alguns fundamentos sólidos, como o artigo 6º, que reconhece o direito a descanso, lazer e saúde, e o artigo 7º, que assegura, né, uma jornada limitada, o pagamento das horas extras e também dos intervalos. Na prática, isso significa que, mesmo sem uma lei específica, o judiciário pode reconhecer abusos com base nesses princípios.
É muito interessante isso que o Alexandre falou, e é válido ressaltar também, para o pessoal entender, que as decisões dos tribunais, reconhecendo a invasão da vida privada, né, da vida pessoal do trabalhador, como um assédio moral. Principalmente quando isso afetar ele psicologicamente e quando isso for recorrente, quando isso acontecer de forma contínua. Um exemplo mesmo seria uma empresa que o empregador vive mandando mensagens para os trabalhadores em grupo de WhatsApp sem hora e sem limite, né? Principalmente de madrugada, feriado, fim de semana. Mas aí então surge um problema. Como podemos equilibrar a flexibilidade do home office com a necessidade de implantar limites claros? E a gente vê que muitas empresas, elas mantêm a cultura do sempre online, onde a disponibilidade ela é vista como uma dedicação, mas na verdade isso é só mais um fator de esgotamento, né? Pois é, Laura. Também existem empregados que, mesmo sem essa cobrança direta do patrão, do empregador, eles se sentem pressionados a responderem o seu patrão, seja por medo de perder uma oportunidade, ou mesmo por medo de parecer desleixado, sem ideia com o trabalho, né? Exatamente. Nesse ambiente de home office, onde a presença física ela é substituída pela presença digital, os trabalhadores eles sentem essa necessidade de demonstrar, de provar que estão sempre disponíveis, e esse é um problema que acaba gerando problemas de saúde, principalmente mentais. Exatamente. Mas quando a gente fala sobre o trabalho remoto, a maior incógnita que fica na nossa cabeça é se existe limite. Tem batida de ponto, a pessoa recebe hora extra, como é que funciona? Porque, na verdade, a flexibilidade, que é um grande atrativo do home office, não significa a ausência de regras, né? Então, eu queria saber, né, um pouquinho sobre essas questões da jornada. Então, Laura, eu vou te responder essa pergunta porque é o seguinte. A lógica da jornada de trabalho, ela é válida independente do lugar onde o serviço seja prestado. Ou seja, a nossa casa hoje virou um novo escritório, porém com os mesmos direitos e os mesmos deveres, né? Salvo quando já estiver definido em lei. Antes a CLT dizia que quem trabalhava remotamente estava fora do controle de ponto. Porém, após a medida provisória, o artigo 62 da CLT ele foi alterado para dizer que em algumas situações, como o trabalhador que trabalha por tarefa ou com autonomia total ou com uma função de confiança, ele estaria fora desse controle. Então, se há a possibilidade de medir, o controle é obrigatório, certo? Isso mesmo. A medição ela vem através da batida de ponto, das plataformas que as empresas oferecem, né? E se é obrigatório também pagar as horas extras, os descansos devidos. É isso mesmo, Manu? Isso mesmo. Eu espero que, assim como vocês estão entendendo, a galera de casa também esteja entendendo. Fica claro, então, né, que tanto as empresas quanto os trabalhadores têm um papel fundamental nesse modelo de trabalho para manter o equilíbrio, né? É verdade, Laurinha. Mas aqui, vocês têm alguma dica para os trabalhadores, para as empresas que nos assistem, para lidar com esse direito à desconexão? Então, para as empresas, a gente indicaria definir um horário para ter essas comunicações, né? Evitar fazer essas exigências fora do horário de trabalho e, se for necessário, justificar o motivo. E também criar políticas internas para que esses trabalhadores e esses empregadores, os chefes, né, patrões, enfim, os superiores, eles usem de maneira consciente essas ferramentas. Já para os trabalhadores, eu sugiro eles estabelecerem, né, um limite entre a vida pessoal deles e o trabalho. E também, caso esteja ocorrendo esses excessos, que eles registrem e tentem resolver internamente com seus empregadores. E caso não seja resolvido, que eles procurem um apoio jurídico. Muito bom, gente. E agora, para recapitular tudo que a gente falou, chegou a hora do nosso podcast que nós trazemos uma dinâmica para ver se você aí de casa também está bem atento. O Gabriel vai explicar para a gente como é que vai ser. Então, rapaziada, vai ser um jogo bem simples, de mito ou verdade. Vamos falar uma frase para vocês, vocês respondem se é verdade ou se é mito. Fiquem à vontade se quiserem explicar e para o pessoal de casa também participar aí no chat. Primeira frase vai para o Marcos. Trabalhador remoto não tem direito a adicional noturno, mito ou verdade? Laurinha, isso é um mito. O adicional noturno, como o próprio nome diz, o local de trabalho é indiferente. O que vale nesse caso é o horário que o trabalhador exerce sua função.
Então, se ele trabalha entre 22 horas e 5 horas da manhã, ele tem direito a receber o adicional noturno de no mínimo 20% sobre a hora diurna. Vou fazer uma pergunta para o Alexandre agora. Alexandre, a empresa pode mudar o regime de home office para presencial a qualquer momento? Não, é um mito, mas em partes. A mudança no regime de trabalho, ela exige um acordo entre as partes, ou seja, ela não pode ser de forma unilateral. Manuzinha, acidentes de trabalho não acontecem no home office. Mito ou verdade? Laura, isso é um mito. Vou explicar por quê. Já foi reforçado que o teletrabalhador, ele tem os mesmos direitos previstos na CLT, inclusive o acidente de trabalho. Então, se você que está assistindo a gente é um teletrabalhador, trabalha em casa e aconteceu um acidente de trabalho dentro da sua casa, em decorrência da atividade, saiba que você está resguardado, viu? Não deixa ninguém tirar esse direito de você. E aí, gente, será que o pessoal de casa acertou alguma? Quero ver depois nos comentários, hein? E é nesse clima de brincadeira que a gente encerra mais um episódio do Pode Trabalhar, né? Sobre esse tema que a gente viu, né? A gente desmistificou que o home office não é só você estar trabalhando no conforto da sua casa, de pijama, evitando o trânsito, né? Porque quando o escritório vai para nossa casa, os desafios mudam, mas os nossos direitos permanecem, como os nossos queridos estudantes trouxeram para a gente. É isso mesmo, Laurinha. Infelizmente chegou ao fim nosso episódio, mas fica aqui o agradecimento aos estudantes aqui presentes, ao pessoal de casa que está nos assistindo e que nos acompanha, né, para uma jornada de um mundo de trabalho mais justo. Isso aí, gente. Até semana que vem. Sigam o Univale TV Falou, aqui no gente. YouTube e também no Instagram. E se desconecta também, viu? É muito importante. Isso aí. Falou!